Matemática em ebulição, uma jornada pelo século XVIII. O século XVIII foi uma era de efervescência intelectual, onde a matemática floresceu como nunca antes. Nesta jornada, desvendaremos os segredos dessa época fascinante, conhecendo os gênios que moldaram a matemática moderna. O cálculo infinitesimal. Dois titãs da matemática, Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz, foram os responsáveis por desvendar os segredos do cálculo infinitesimal, uma ferramenta importante e revolucionária que permitiu a resolução de problemas complexos em áreas como física, engenharia e economia. O cálculo infinitesimal abriu as portas para novos horizontes na matemática e na ciência, impulsionando avanços que moldariam um mundo moderno. Imagine poder calcular a área sob uma curva, a taxa de variação de um movimento ou até mesmo prever o futuro. O impacto do cálculo infinitesimal se estendeu por todos os cantos do saber humano, desde a física clássica até a engenharia moderna, desde a economia até a biologia. Essa ferramenta revolucionária moldou o mundo em que vivemos. O cálculo infinitesimal não é apenas uma ferramenta matemática, é uma chave para desvendar os segredos do universo e moldar o futuro da humanidade. Sua influência se faz sentir em cada avanço científico, em cada inovação tecnológica, em cada decisão estratégica tomada em um mundo em constante mudança. Um gênio multifacetado, Leonard de Euler. Leonard de Euler, um gênio multifacetado, assim foi intitulado porque dominava diversos campos da matemática, incluindo teoria dos números, análise matemática e geometria. Ele era um verdadeiro mestre em solucionar problemas complexos e suas ideias continuam a influenciar matemáticos até hoje. Euler era um verdadeiro polímata, capaz de desvendar os segredos dos números, analisar funções complexas e explorar as formas da geometria. Imagine desvendar os mistérios dos números primos, entender o comportamento de funções e desvendar as propriedades dos poliedros. Euler era fascinado pelas formas e estruturas do espaço, explorando as propriedades dos poliedros e desvendando a relação entre faces, arestas e vértices. Sua fórmula de Euler, uma equação simples e elegante, conecta esses elementos de forma surpreendente, abrindo caminho para novas descobertas na geometria. Seus trabalhos influenciaram gerações de matemáticos e continuam a inspirar novas pesquisas e descobertas até hoje. Probabilidade e mecânica celestial com Laplace. Pierre-Simon Laplace, um pioneiro em probabilidade e mecânica celeste, lançou as bases para a teoria da probabilidade moderna e aprimorou nossa compreensão do movimento dos planetas. Ele era um visionário que uniu matemática, física e astronomia, expandindo nossa visão do universo. Laplace era um visionário que ousou codificar a incerteza, prever o movimento dos planetas e desvendar os segredos do universo. Imagine calcular a probabilidade de eventos aleatórios, prever a trajetória dos planetas e desvendar as leis da mecânica celeste. Laplace, unindo a matemática, física e astronomia. Pierre-Simon Laplace, um gênio visionário que uniu matemática, física e astronomia para desvendar os segredos do cosmos. Sua mente brilhante e sua paixão pela ciência o levaram a dominar a mecânica celeste, um campo que busca entender o movimento dos corpos celestes sob a influência da gravidade. As contribuições de Laplace para a probabilidade e a mecânica celeste revolucionaram nossa compreensão do universo. Sua visão holística, e unindo matemática, física e astronomia, abriu caminho para novas descobertas e avanços científicos que moldariam um mundo moderno. Fascinado pelos mistérios do cosmos, Laplace dedicou-se à mecânica celeste, buscando desvendar as leis que governam o movimento dos planetas. Com sua mente brilhante e ferramentas matemáticas precisas, ele previu com precisão eclipses lunares e solares, desvendando a dança celestial dos astros. Carl Friedrich Gauss, nascido em 1777, desde cedo demonstrava uma aptidão excepcional para a matemática. Aos 3 anos de idade,
Já corrigia erros nas contas do pai e, aos 10 anos, dominava os conceitos básicos de álgebra e geometria. Gauss era fascinado pelos mistérios dos números primos, buscando padrões e regras que governavam sua distribuição. Sua obsessão por esses números o levou a formular a lei de distribuição quadrática dos números primos, um marco fundamental na teoria dos números. Gauss era um mestre da geometria, capaz de resolver problemas complexos com precisão e elegância. Ele também dominava a álgebra e buscava constantemente unir essas duas áreas do conhecimento, abrindo caminho para novas descobertas. Seu legado nessa área continua inspirando pesquisas e descobertas até hoje. Gauss era fascinado pelas relações entre formas geométricas e equações matemáticas. Ele explorou as propriedades dos poliedros, desenvolveu novas ferramentas para a construção geométrica e desvendou os segredos das curvas mais complexas. As contribuições de Gauss na geometria e na álgebra revolucionaram essas áreas do conhecimento e influenciaram diversos campos da ciência e da engenharia. Gauss era um perfeccionista rigoroso, obcecado pela precisão e pela lógica. Seus métodos rigorosos e sua capacidade de abstrair problemas complexos revolucionaram a matemática e influenciaram gerações de matemáticos. Os matemáticos do século XVIII deixaram um legado duradouro, pavimentando o caminho para o desenvolvimento da matemática moderna e influenciando diversas áreas do conhecimento. Sua paixão pela matemática e sua busca incessante por soluções inovadoras transformaram o mundo e continuam a inspirar novas gerações de matemáticos e cientistas. E economia, podemos encontrar os ecos das descobertas e ideias desses gênios. Imagine as tecnologias inovadoras, as estruturas complexas, os algoritmos sofisticados e as análises econômicas, que só foram possíveis graças às suas contribuições. As inovações tecnológicas e científicas, impulsionadas pelos avanços matemáticos do século XVIII, transformaram radicalmente a maneira como vivemos, trabalhamos e interagimos com o mundo. Desde os meios de transporte que utilizamos até os sistemas de comunicação que nos conectam, a matemática está presente em todos os aspectos da nossa vida. A matemática é a linguagem universal da ciência, a chave para compreender o mundo ao nosso redor e a ferramenta essencial para construir um futuro melhor. A matemática, impulsionada por mentes brilhantes e pelo espírito da efervescência, se reinventou ao longo dos séculos, abrindo caminho para descobertas inovadoras que moldaram a história da humanidade. De desvendar os segredos dos números primos à exploração das leis da mecânica celeste, os matemáticos desbravaram fronteiras do conhecimento, desafiando paradigmas e abrindo caminho para novas tecnologias e avanços científicos. O legado duradouro da matemática se manifesta na multiplicidade de suas aplicações, desde a construção de pontes e arranha-céus até o desenvolvimento de algoritmos sofisticados e a criação de modelos complexos que simulam o universo. A matemática do século XVIII foi um período de ouro, repleto de descobertas inovadoras e mentes brilhantes que moldaram o mundo moderno. Sua jornada por essa época fascinante apenas começou. Continue explorando, aprofundando seus conhecimentos e se inspirando na genialidade desses matemáticos para desvendar os mistérios do universo e construir um futuro ainda mais grandioso.